So Bell Labs was troubled by this, and they formed an investigative committee to look at his work. Então o laboratório Bell ficou bastante preocupado com isso, né? Convidou uma equipe para verificar. And they began to compare his publications one to another. E eles passaram então a comparar as publicações do Schwann uma a uma. As soon as they did, they knew something was very wrong. À medida que eles fizeram essa investigação, e eles chegaram à conclusão de que o Schwann tinha feito uma coisa muito errada. So here is a figure from the New York Times. Essas são figuras do jornal New York Times. And they've taken two of his diagrams and reproduced them next to each other. Eles pegaram dois diagramas deles e colocaram um ao lado do outro. Now this diagram is based on a light-emitting transistor. Essa figura é sobre transmissor que emite luz. This is based on a different kind of material, or an inorganic transistor. E a outra figura é de um transistor novo, né, orgânico. But notice that these curves are identical, Repare que as curvas são idênticas, right down to the noise. até na parte da interferência. So the New York Times has taken this portion of this curve and the same portion from this curve and blown them up so you can see that they're the same. Então, o pessoal do New York Times pegou aquela parte de cima das duas figuras e reproduziu aqui embaixo. If I gave you a blank piece of paper and asked you to sign your name, Se eu lhe der uma folha de papel em branco para você assinar seu nome, and let's say I asked you to sign it 5 times, e eu pedir para você assinar o seu nome 5 vezes, there would be more differences in your 5 signatures than in those 2 lines. vai haver muito mais diferenças nas suas 5 tentativas de assinaturas do que naqueles dois gráficos. Yet your signature is used by banks and the government to identify you uniquely. E a assinatura, elas são usadas pelos bancos e pelas autoridades governamentais para identificar você. These bumpy lines have associated very small probabilities. Então, a maneira como aquelas linhas estão zigue-zagueando, And there is no physical explanation for them matching. então elas são muito parecidas e não existe explicação física do porquê que elas são tão parecidas. So you can go online and download the whole report from Bell Labs of what they found. Então você pode ir no site do Laboratório Bell e baixar as conclusões que eles tiveram. And the investigators explain, I won't ask Anesio to read all this. Então, What they say is there is no physical, that is non-mental explanation for why those lines are identical. então não existe, foi a conclusão que os investigadores chegaram da Bell, não existe uma explicação física de como que aquelas linhas eram tão parecidas. The reason they match cannot be found here. As razões não podem ser encontradas na caixa 1 com aquela explicação física. To maintain the integrity of natural science, we need to be able to detect the action of intelligence. Para manter a integridade da ciência, nós precisamos ter inteligência. In every case of scientific fraud, what happens is there's some result put out in nature that was actually produced here. Então, em cada caso de fraudes cometidos nas ciências, nós vamos encontrar aquelas situações que podem ser explicadas fisicamente, mas a fraude é explicada pela inteligência. So if I were interacting with an atheist scientist, which I do all the time, Se eu estiver interagindo com um ateu, como geralmente eu interajo com eles, I would tell him, forget about God, forget about theology, do you want to keep science healthy? eu peço para eles, olha, esquece Deus, esquece teologia, mas procura pensar na integridade da ciência. Then you need that notion of intelligence in your toolkit. Então você vai precisar da noção de inteligência na sua caixa de ferramentas. Now, we already have intelligent design as one controversy, that's why we're all here for this weekend, but I'll introduce another controversy, global warming. Nós já discutimos bastante sobre essa controvérsia a respeito de inteligência, né? Uma outra controvérsia que eu quero trazer é a questão do aquecimento global. This is the famous Keeling curve that began the global warming controversy. Essa é a famosa linha que
trouxe bastante controvérsia na questão do aquecimento global. What this shows is the increase in carbon dioxide in the atmosphere over the last 50 years. Então, essa linha ascendente, ela representa o crescimento do dióxido de carbono na atmosfera, ao longo desses anos. Measured very carefully in Hawaii. E elas foram medidas com bastante precisão lá no Havaí. Now, why is this curve so important? Por que essas curvas são tão importantes? If you talk to an atmospheric scientist who supports global warming, he'll say, the reason this curve matters is human intelligence. E aí, se você perguntar para um cientista do aquecimento global por que essa curva é interessante, ele vai dizer para você que isso aí representa a ação de atividade humana. What do humans do? We dig up coal. O que os humanos fazem? We dig up coal. Nós tentamos extrair carvão. We pump oil from deep in the Earth's surface. Nós tiramos óleo, petróleo de profundidades na terra. And we burn the petroleum in airplanes and cars E nós queimamos esse combustível em carros, aviões. So that atmospheric scientist will say, the reason this curve is rising has nothing to do with nature herself. Aí o cientista do aquecimento global vai dizer para você que aquela curva ascendente não tem nada a ver com um problema da natureza, mas com um problema provocado pelo ser humano. It has to do with human intelligence causing a certain effect. Tem a ver com a inteligência humana provocando algum tipo de coisa. So again, I encourage you, if you think about how human beings actually reason, we use this notion of intelligence all the time. Então eu quero encorajar você a sempre pensar nesse sentido, que todas as vezes que nós pensamos, nós utilizamos essas duas causas. Now my skeptic might say, but Paul, you're here tonight in Campinas because you think the cell was created by an intelligence. You're only giving examples right now of human intelligence. Então um cético poderia dizer para mim, Paulo, você está aqui em Campinas esta noite falando a respeito dessas coisas, mas elas são simplesmente exemplos de causação humana. So let's consider the SETI program. Então vamos considerar o racional por detrás do programa de busca por inteligência extraterrestre. Here is Arecibo. It's a very large radio telescope built into the mountains in Puerto Rico. Então aqui nós temos o radiotelescópio em Arecibo, que é usado lá em Porto Rico, né, para essa busca de inteligência extraterrestre. And this is Jill Tarter, E essa é a Jill Carter, this woman in the foreground. essa mulher, And it's 3 a.m. in Yes. this photograph. e é 3 horas da manhã. I can tell you at 3 a.m. I would have been asleep for about 4 hours. Às 3 horas da manhã eu já teria dormido 4 horas. I'm not as dedicated as these scientists are. Eu to não this. sou tão dedicado quanto esses cientistas. In fact, this is my view of the search for extraterrestrial intelligence. Aquela lá é o Paulo esperando que o extraterrestre se manifeste. But what are they doing? They're in the computer room at Arecibo, and they're testing software. E o que eles estão fazendo lá no laboratório em Arecibo? Eles estão testando programas de software. Now, Jill Tarter is herself an atheist, Jill Carter é ateia, but she wants to be able to detect intelligence elsewhere in the universe if it's out there. mas ela quer detectar inteligência lá no espaço sideral, se porventura essa inteligência estiver lá. So here's what she says in that photograph, in the caption. Então, abaixo daquela fotografia, olha o que a Jill Tarter disse. Seria legal se eles mandassem algo óbvio, como os dígitos do número π. Why would that be obvious? Por que seria, o valor de π seria óbvio? We all know what it is. You remember your high school geometry? Nós todos sabemos, você se lembra da sua geometria, do curso fundamental. It's a mathematical object. O π é um objeto matemático. It's the ratio between the circumference of a circle and its diameter. É o raio do círculo
Pelo Um, eu não sou de física, gente. Eu sou de biologia. É o diâmetro dividido pelo raio. O raio. Here are the first 500 digits. Tá aqui aqui estão os primeiros 500 números. You know, there are web pages where you can go and you can put your telephone number into the decimal expansion of pi. E aí você tem na internet um site que você pode até colocar o número do seu telefone nesse número pi. And the web page will tell you where your telephone number is somewhere in the billions of digits of pi. Então, esse programa é capaz de dizer para você onde que o número do teu telefone está no meio desses bilhões de números do pi. Pi is a very strange number if you think about it. O número pi, ele é um número muito estranho. Because as it gets larger and larger, and there are mathematicians who do this, they just keep solving pi out to more and more digits. Então, à medida que você vai trabalhando com o número pi, ele vai crescendo cada vez mais. E tem matemáticos que trabalham cada vez mais com o prosseguimento desse número. You will find more and more strange patterns in pi. E você vai encontrar cada vez mais padrões estranhos no número pi. But you wouldn't need to see very much of this and you could open the champagne. Você não precisava ver tudo isso aí para você abrir uma garrafa de champanhe. That is, if you're Jill Tarter. A não ser que você seja a Jill Tarter. Because mathematical objects like this are produced by minds. Porque um objeto matemático desses é produzido por uma mente. So